Quando você começar a ganhar dinheiro, não conte a ninguém. Aqui está o motivo. Não é sobre ser arrogante, nem sobre se achar. É sobre sobrevivência financeira e psicológica. Porque o dinheiro muda o seu entorno antes de mudar a sua conta bancária. E deixa eu te falar de um jeito que você vai entender de primeira. Quando você começa a ganhar mais, o seu dinheiro vira uma informação. E informação, quando cai na mão errada, vira arma. Nem sempre uma arma agressiva, nem sempre alguém vai te ameaçar ou te roubar. Às vezes é mais sutil, mais humano, mais perigoso. A arma vira culpa, vira expectativa, vira cobrança, vira chantagem emocional, vira comparação, vira aquela energia invisível que te empurra a gastar para provar alguma coisa que você nem precisava provar. Porque a boca aberta da imagem não é só falar, estou ganhando bem. É deixar escapar detalhes, é postar demais, é dar pista, é responder pergunta demais, é fazer questão de aparecer. Isso cria um fenômeno automático. O mundo começa a te medir por um número, e quando te medem por um número, eles param de ver sua luta, seu cansaço, sua disciplina, seu medo, seu plano, e começam a ver apenas o que podem tirar. Nem sempre por maldade, às vezes por necessidade, às vezes por preguiça, às vezes por oportunidade. E aqui entra um motivo real do porquê contar. Para todo mundo, vira problema. As pessoas não lidam com o seu crescimento como um dado neutro. Elas interpretam, elas sentem, elas comparam, elas projetam. Você pode falar com a intenção mais inocente do mundo, mas a cabeça do outro traduz do jeito dela. Para alguém, a sua vitória vira inspiração. Para outro, vira humilhação. Para outro, vira agora ele pode pagar. Para outro, vira agora ele não pode reclamar. Para outro, vira agora ele é obrigado a ajudar. E o seu dinheiro, que deveria ser ferramenta, vira peso. Aí você começa a perceber um padrão. Quanto mais você fala, mais você se explica. E quanto mais você se explica, mais você perde liberdade, porque o que nasce disso não é conversa, é controle social. Gente perguntando, comprou esse celular, por quê? Vai viajar de novo? Tá investindo onde? Quanto você ganha? Me empresta, me indica, faz para mim, paga para nós, você tem condição. E parece tudo pequeno, parece coisa boba, só que isso se soma, isso acumula. Isso vira uma sangria, não só no seu bolso, na sua mente, na sua paz, e tem um motivo ainda mais profundo, que quase ninguém fala. O dinheiro expõe as relações. Ele revela quem te aplaude pelo que você é e quem te tolera enquanto você é igual. Porque existe um tipo de amizade e até de família que funciona muito bem enquanto todo mundo está mais ou menos no mesmo nível. Mas quando um sobe, o jogo muda. E muita gente não está preparada para lidar com isso sem virar competitiva, ácida, desconfortável ou interesseira. Não porque são monstros, mas porque são humanas. O ego delas começa a conversar com o seu sucesso como se fosse uma provocação. Você já viu isso acontecer em silêncio. Você começa a melhorar de vida e do nada, algumas pessoas ficam estranhas. Elas começam a diminuir suas conquistas. Mas hoje em dia, qualquer um ganha dinheiro na internet. Começam a procurar defeito. Mas também, sem filho, fica fácil. Começam a ironizar. Virou rico agora? Ou começam a se afastar. E você nem entende. Só sente. E aí você aprende a lição. Nem todo mundo quer te ver bem. Muita gente só quer te ver bem, até o ponto em que você não passa deles. E tem o outro lado, o lado que parece bonito, mas te destrói do mesmo jeito. A pessoa que te ama e começa a te usar como muleta. Ela não pede ajuda uma vez, ela cria dependência. O problema não é ajudar. O problema é quando a sua vida
vira o plano de sobrevivência do outro, e aí você vira refém. Porque se você diz não, você vira ingrato. Se você diz sim, você vira caixa eletrônico. E a relação vira transação. O que antes era afeto, vira cobrança disfarçada de carinho. Agora, repara como a imagem é inteligente. Ela coloca um saco de dinheiro enorme, como se fosse óbvio que tem dinheiro. E coloca o homem de terno pensativo. Isso passa uma mensagem psicológica forte. O perigo não é ganhar dinheiro. O perigo é o que as pessoas fazem com a informação de que você ganhou. O saco de dinheiro é o seu resultado. A seta é o olhar do mundo. E o homem pensativo é você tentando lidar com a nova realidade, onde cada palavra sua pode virar custo. E quando você quer ir longe, como você disse, é aqui que começa a maturidade financeira de verdade. Porque ficar rico não é só acumular, é proteger, é segurar o que você constrói, é manter estabilidade. E estabilidade depende de duas coisas: comportamento e ambiente. Você pode ser disciplinado, mas se o seu ambiente começa a te drenar, você cai. Você pode investir certo, mas se você vive provando status, você se sabota. Você pode ganhar muito, mas se você vira o cara que paga tudo, você volta para o zero com aplausos e sem patrimônio. Por isso, a regra silenciosa que os ricos de verdade seguem é simples. Não transforme a sua vida em vitrine, porque vitrine chama mão, chama opinião, chama inveja, chama pedido, chama pressão, chama risco. E a maioria das pessoas confunde discrição com falsidade. Não é. Discrição é estratégia, é segurança, é inteligência social. E aqui vai a parte que quase ninguém tem coragem de dizer. Quando você fala demais sobre dinheiro, você cria um personagem que você precisa sustentar. Você compra coisas que não precisa para manter coerência com o que você contou. Você assume compromissos que não quer para não parecer mentiroso. Você vive tentando parecer mais bem-sucedido do que realmente está. E isso é uma prisão. A boca aberta vira um contrato invisível. Agora eu tenho que parecer, e parecer é o caminho mais rápido para a falência emocional e financeira. Aí vem o golpe final. Quando você expõe seus ganhos cedo demais, você vira alvo na fase mais frágil da sua construção, porque o começo do crescimento é instável. Você ainda está ajustando, ainda está organizando, ainda está pagando dívida, montando reserva, aprendendo a investir, criando rotina. Você ainda não está pronto para sustentar demandas externas. Só que, quando as pessoas sabem, elas não enxergam o processo, elas enxergam o resultado e cobram como se você já estivesse pronto. É por isso que tanta gente melhora de vida e depois some. Some das redes, some dos rolês, some das conversas sobre dinheiro. Não porque virou metido, mas porque entendeu que paz é um ativo e paz é cara. E quanto mais você cresce, mais caro fica manter paz. Porque o mundo tenta comprar a sua paz com o seu próprio dinheiro. Agora, vamos deixar isso ainda mais claro. No nível que você quer. Eu quero detalhadamente compreender isso. Então aqui está a essência, em uma frase que vale ouro. O dinheiro não atrai só coisas, ele atrai expectativas. E expectativa é um tipo de dívida que você não assinou. Você não pediu para ser o bem-sucedido. Você só trabalhou. Você só decidiu. Mas quando você conta, você muda o seu papel no grupo. Você deixa de ser igual e vira recurso. E recurso é usado. E você vai perceber isso em pequenas cenas do cotidiano. Um amigo que antes de dividir a conta, começa a esquecer a carteira. Um parente que nunca te ligava, começa a mandar mensagem do nada. Uma pessoa que te criticava, agora quer aprender com você. Mas não quer pagar. Quer uma ajuda. E você
por ser boa pessoa, começa a ceder, porque você não quer parecer egoísta. Só que aí você cai no pior tipo de armadilha. A armadilha do bom coração sem limite. E limite é o que separa quem prospera de quem vive em ciclos. Quem prospera entende que ajudar é nobre, mas salvar todo mundo é impossível. Quem prospera entende que generosidade sem estrutura vira autossabotagem. Quem prospera entende que não é obrigação carregar culpa por ter dado certo e que a sua missão não é financiar a falta de disciplina alheia. Só que isso dá desconforto, porque você foi ensinado a buscar aprovação, você foi ensinado a ser querido, você foi ensinado a ser o que ajuda. E quando você melhora financeiramente, você quer contar porque você quer reconhecimento. Você quer que alguém diga: caramba, você conseguiu. Só que o mundo não te dá reconhecimento. Ele te dá demanda. E você troca uma carência emocional por um prejuízo real. Então a pergunta que muda tudo é: por que você quer contar? É para inspirar ou é para ser validado? Porque se for validação, você está prestes a pagar caro por um aplauso barato. E se for inspiração, inspira com história e princípio, não com número. Fale de disciplina, fale de método, fale de mentalidade, fale do processo, mas não entregue dados que viram arma contra você. E aqui entra a virada madura. Quando você entende isso, você começa a construir uma vida que parece normal por fora, mas é blindada por dentro. Você começa a ter uma reserva que ninguém sabe, um plano que ninguém opina, um crescimento que ninguém interfere. Você passa a falar menos e fazer mais. E isso, por incrível que pareça, acelera a sua evolução, porque sua energia deixa de ir para a performance social e vai para a execução silenciosa. E para engajamento, que é o que você quer, ganhar seguidores, essa mensagem é poderosa, porque ela toca num medo real e numa dor real, o medo de melhorar e ser sabotado pelo próprio círculo. Muita gente vive isso, mas não consegue nomear. E quando você coloca isso em palavras, você vira a voz que explica o que elas sentem. Você vira referência. E se você quiser fazer isso funcionar em vídeo, do jeito que prende a atenção, você conduz o espectador por uma linha emocional simples. Primeiro, você valida a experiência. Você já percebeu que quando você começa a subir, o mundo muda? Depois, você revela um mecanismo. Não é inveja só, é expectativa, é cobrança, é controle. Depois, você dá exemplos concretos, pedido de empréstimo, indiretas, comparação, cobrança. Depois, você dá a regra de inscrição. Não é mentira, é estratégia. E finaliza com um convite de identidade. Se você quer ir longe, você precisa aprender a proteger o que constrói, porque o grande ponto é: quem quer ir longe não vive anunciando cada passo. Quem quer ir longe aprende a caminhar sem plateia, aprende a crescer sem barulho, aprende a deixar o resultado falar no tempo certo, aprende que silêncio é uma forma de poder. E agora eu vou te entregar a frase que amarra tudo, menos a frase que combina com a thumbnail e faz a pessoa comentar. Compartilhar e seguir. Você não perde dinheiro só com golpes. Você perde dinheiro com conversas, com brincadeiras, com só uma ajudinha. Com você, tem condição. Com pô, é só isso? E quando você percebe, você trabalhou para construir, mas abriu a boca para destruir. Se você quer ir longe de verdade, entenda, o seu próximo nível exige um novo comportamento. E o primeiro deles é esse: pare de transformar seu progresso em assunto público. Não por medo, mas por inteligência. Agora, se isso fez sentido para você, guarda essa regra como se fosse uma senha. Dinheiro mais boca aberta é igual a problema. E me diz nos comentários:
Você já perdeu paz ou dinheiro porque contou demais para alguém? E se você quer aprender a crescer sem virar alvo, segue o perfil, porque daqui para frente você vai jogar esse jogo do jeito certo.